Boa tarde, minha querida aluna, meu querido aluno. Hoje, 13 de setembro de 2025, é um sábado, 13 horas e 57 minutos. Eu aqui, seu querido professor Alas e Gabriel Brigiaro, pesquisador científico vinculado a um programa de mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental numa universidade americana. Falo aqui do centro da capital da tecnologia, São Carlos, interior de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. Nesta aula de número 18, recapitulando os conteúdos que temos visto em Formação Docente 2. Em Formação Docente 2, na aula 11, vimos aprendizagem baseada em problemas, o Problem Based Learning, a sala de aula invertida, Flipped Classroom. Na aula de número 13, gamificação na educação, aula de número 14, ensino híbrido presencial e online, aula de número 15, educação online em ambientes virtuais de aprendizagem, aula de número 16, inteligência artificial aplicada à educação, e aula de número 17, design instrucional e aprendizagem significativo, que foi a aula anterior. Nessa aula vemos avaliação em contextos digitais. Para embasamento dessa aula, eu trago aqui o artigo científico intitulado Avaliação Digital, Métodos e Ferramentas para o Monitoramento da Aprendizagem. É um artigo científico produzido por Silva, doutorando em Ciência da Educação da Faculdade Interamericana de Ciências Sociais, FIX, que fica em Assunção, num país vizinho, Paraguai. E neste artigo, o objetivo é justamente mostrar essa questão temática da avaliação em contextos digitais. Aqui vai falar de alguns métodos utilizados para se fazer a avaliação digital e ferramentas para o monitoramento da aprendizagem. Este estudo investiga o panorama emergente da avaliação digital no contexto educacional contemporâneo e explorando seus métodos, ferramentas e implicações para o monitoramento da aprendizagem, através de uma abordagem metodológica mista, incorporando entrevistas semi-estruturadas, questionários online, observações não participantes e análise de learning analíticos. A pesquisa revela um cenário complexo e multifacetado. Os resultados destacam a dualidade de percepções entre educadores e estudantes, evidenciando tanto entusiasmo quanto apreensão em relação às novas modalidades avaliativas. Fenômenos como o hibridismo cognitivo, o efeito camaleão digital e a montanha-russa técnico-pedagógica emergem como temas centrais, ilustrando as nuances da transição para o digital. O estudo identifica desafios significativos, incluindo questões de equidade, privacidade e a necessidade de repensar o papel do educador. A persistência de práticas analógicas em contextos digitais sugere uma evolução não linear da avaliação educacional. O contexto de ecossistema de avaliação digital é proposto como um framework para compreender as interações complexas entre tecnologia, pedagogia e contexto instrucional. As conclusões apontam para a necessidade de uma abordagem holística e eticamente consciente na implementação de avaliações digitais, enfatizando seu potencial transformador para além da mera medição do aprendizado. Introdução. No cenário educacional contemporâneo, a avaliação digital emerge como um campo de estudo e prática que promete revolucionar a forma como monitoramos e compreendemos o processo de aprendizagem. Este artigo se propõe a explorar os métodos e ferramentas que estão redefinindo os contornos da avaliação educacional em um mundo cada vez mais mediado pela tecnologia. A transição do lápis e papel para as plataformas digitais não é meramente uma mudança de suporte, mas uma transformação profunda na própria natureza da avaliação. Como observa Silva, 2021, página 45, a avaliação digital não é apenas uma versão eletrônica dos testes tradicionais, mas um novo paradigma que redefine os limites do que pode ser avaliado e como. Essa mudança paradigmática nos convida a repensar não apenas nossas práticas avaliativas, mas também nossa compreensão do que constitui aprendizagem e conhecimento do século XXI. O advento das tecnologias digitais trouxe consigo uma miríade de possibilidades para o monitoramento contínuo e em tempo real do progresso dos alunos e alunas.
Sensores biométricos, análise de padrões de cliques e algoritmos de aprendizagem de máquinas são apenas algumas das ferramentas que agora compõem o arsenal do educador moderno. No entanto, como nos lembra Oliveira, 2020, página 78, a sofisticação tecnológica deve sempre estar a serviço de objetivos pedagógicos claros e eticamente fundamentados. A avaliação digital oferece o potencial de personalização em uma escala sem precedentes. Sistemas adaptativos de avaliação podem ajustar dinamicamente o nível de dificuldade das questões com base no desempenho do aluno, da aluna em tempo real, proporcionando uma experiência de avaliação verdadeiramente individualizada. Conforme aponta Santos, 2022, página 112, a avaliação adaptativa não apenas mede o conhecimento, mas também se adapta ao ritmo e estilo de aprendizagem único de cada estudante. Um dos aspectos mais promissores da avaliação digital é a sua capacidade de fornecer feedback imediato e detalhado. Esta instantaneidade não apenas acelera o ciclo de aprendizagem, mas também permite intervenções pedagógicas mais ágeis e precisas. Como eloquentemente coloca Ferreira, 2021, página 67, o feedback imediato transforma a avaliação de um veredicto final em um diálogo contínuo entre educador e educando. A gamificação emerge como uma tendência significativa no campo da avaliação digital, prometendo tornar o processo avaliativo mais engajador e menos estressante para alunos e alunas. Elementos de jogos como pontos, níveis e desafios são incorporados às avaliações, criando um ambiente que motiva a participação ativa das estudantes. No entanto, Costa, 2023, página 155, nos adverte que a gamificação deve ser implementada com cuidado, assegurando que o aspecto lúdico não comprometa a validade e confiabilidade da avaliação. A inteligência artificial está desempenhando um papel cada vez mais central na avaliação digital, oferecendo possibilidades que vão além da mera automação de tarefas. Sistemas de inteligência artificial podem analisar padrões complexos de respostas, identificar áreas de dificuldade e até mesmo prever o desempenho futuro dos alunos e das alunas. Almeida, 2022, página 90, observa que a inteligência artificial na avaliação não substitui o julgamento humano, mas o amplifica, permitindo insights que seriam impossíveis de obter manualmente. A avaliação de habilidades socioemocionais, tradicionalmente um desafio no contexto educacional, encontra novas possibilidades no ambiente digital. Através de simulações interativas e análise de comportamento online, educadores e educadoras podem agora obter uma visão mais holística do desenvolvimento do aluno ou da aluna. Segundo Rodrigues, 2021, página 203, a avaliação digital nos permite capturar nuances do desenvolvimento socioemocional que muitas vezes passam despercebidas nas avaliações tradicionais. A questão da equidade na avaliação digital emerge como um ponto crítico de discussão. Enquanto as tecnologias digitais têm o potencial de democratizar o acesso à educação de qualidade, também correm o risco de exacerbar desigualdades existentes. Como adverte Lima, 2022, página 34, devemos estar vigilantes para que a brecha digital não se transforme em uma brecha avaliativa, perpetuando e amplificando disparidades socioeconômicas. A segurança e a integridade das avaliações digitais representam outro desafio significativo. Com o aumento da sofisticação das tecnologias de trapaça, os educadores e as educadoras são desafiadas a desenvolver sistemas robustos que garantam a autenticidade dos resultados. Neste contexto, Carvalho, 2023, página 167, argumenta que a integridade acadêmica no ambiente digital requer não apenas soluções tecnológicas, mas também uma cultura de honestidade e responsabilidade ética. A interoperabilidade entre diferentes sistemas de avaliação digital emerge como uma necessidade premente. À medida que as instituições educacionais adotam uma variedade de ferramentas e plataformas, a capacidade de integrar e analisar dados de múltiplas fontes torna-se crucial. Segundo Mendes, 2021, página 89, a verdadeira revolução da avaliação digital virá não da proliferação de ferramentas, mas da nossa capacidade de criar um ecossistema coeso e interconectado. O papel do educador e educadora no contexto da avaliação digital está em constante evolução.
Longe de ser substituído pela tecnologia, o professor é chamado a desenvolver novas competências, tornando-se um curador e intérprete dos dados gerados pelas ferramentas digitais. Como observa Pereira, 2022, página 120, o educador na era da avaliação digital é um maestro orquestrando uma sinfonia de dados para criar uma experiência de aprendizagem harmoniosa e personalizada. Por fim, é importante reconhecer que a avaliação digital, com todo o seu potencial transformador, não é uma panaceia para todos os desafios educacionais. Ela deve ser vista como parte de um ecossistema mais amplo de práticas pedagógicas, complementando, mas não substituindo outras formas de avaliação e interação humana. Nas palavras de Souza, 2023, página 215, a avaliação digital é uma ferramenta poderosa, mas seu verdadeiro valor reside na sabedoria com que a empregamos para nutrir o potencial humano único de cada aprendiz. Neste artigo, nos propomos a explorar em profundidade os métodos e ferramentas da avaliação digital, examinando criticamente seus potenciais e limitações. Ao fazê-lo, esperamos contribuir para um diálogo construtivo sobre o futuro da avaliação educacional em um mundo cada vez mais digitalizado, sempre com o objetivo final de promover uma aprendizagem mais eficaz, equitativa e significativa para todos os estudantes. Referencial teórico. O referencial teórico, que embasa a compreensão da avaliação digital, é tão diverso quanto as próprias tecnologias que a compõem. Partimos da premissa fundamental de que a avaliação, em sua essência, é um processo de coleta e análise de informações para informar decisões educacionais. No contexto digital, esse processo ganha novas dimensões e possibilidades. A teoria da avaliação formativa, proposta inicialmente por Scriven e posteriormente desenvolvida por Black e William, serve como um pilar fundamental para a compreensão da avaliação digital. Como observa Fernandes, 2021, página 56, a avaliação digital formativa não apenas mede o aprendizado, mas ativamente o molda, criando um ciclo contínuo de feedback e adaptação. Esta abordagem alinha-se perfeitamente com as capacidades das tecnologias digitais de fornecer feedback imediato e personalizado. O conceito de avaliação autêntica, desenvolvido por Riggins, ganha nova relevância no ambiente digital. As tecnologias atuais permitem a criação de simulações em ambientes virtuais que replicam situações do mundo real com fidelidade sem precedentes. Segundo Oliveira, 2022, página 78, a avaliação digital autêntica transcende a mera reprodução de conhecimento, permitindo a avaliação de habilidades complexas em contextos quase reais. A teoria da carga cognitiva, proposta por Sweller, oferece insights valiosos para o design de avaliações digitais. Em um ambiente rico em estímulos e informações, é crucial equilibrar a complexidade da tarefa avaliativa com as limitações da cognição humana. Como aponta Santos, 2020, página 112, o design eficaz de avaliações digitais deve considerar não apenas o conteúdo a ser avaliado, mas também a carga cognitiva imposta pelo próprio meio digital. O modelo TPACA, Technological Pedagogical Content Knowledge, desenvolvido por Mishra e Queller, fornece um framework útil para compreender as competências necessárias aos educadores e às educadoras na era da avaliação digital. Este modelo enfatiza a intersecção entre conhecimento tecnológico e pedagógico de conteúdo. Almeida, 2023, página 90, argumenta que o sucesso na implementação de avaliações digitais depende crucialmente da capacidade dos educadores e das educadoras de integrar estes três domínios de conhecimento. A teoria do conectivismo, proposta por Siemens, oferece uma lente valiosa para compreender a avaliação em um mundo interconectado digitalmente. Essa teoria postula que o aprendizado ocorre através de conexões em redes, tanto humanas quanto tecnológicas. Ferreira, 2021, página 67, observa que a avaliação digital sob a ótica conectivista deve considerar não apenas o conhecimento individual, mas também a capacidade do aprendiz, da aprendiz de navegar e contribuir para a rede de conhecimento. O conceito de Big Data na educação, explorado por autores como Williamson, tem implicações profundas para a avaliação digital. A capacidade de coletar e analisar vastas quantidades de dados sobre o processo de aprendizagem promete insights sem precedentes. No entanto, como adverte Costa, 2022, página 155,
o Big Data na avaliação educacional deve ser abordado com cautela ética, equilibrando o potencial de personalização com a proteção da privacidade e autonomia do aprendiz. A teoria da autodeterminação, desenvolvida por Deci e Ryan, oferece um framework valioso para compreender a motivação no contexto da avaliação digital. Essa teoria enfatiza a importância da autonomia, competência e relacionamento para a motivação intrínseca. Rodrigues, 2021, página 203, argumenta que avaliações digitais bem projetadas podem aumentar a sensação de autonomia e competência dos estudantes, promovendo uma abordagem mais autodeterminada à aprendizagem. O conceito de design universal para a aprendizagem, DUA, proposto por Rose Meyer, ganha nova relevância no contexto da avaliação digital. Este framework enfatiza a importância de criar avaliações acessíveis e inclusivas para todos os aprendizes e as aprendizes. Lima, 2022, página 34, observa que as tecnologias digitais oferecem oportunidades sem precedentes para implementar os princípios do DUA nas avaliações, permitindo múltiplos meios de engajamento, representação e ação-expressão. A teoria da inteligência artificial na educação, desenvolvida por pesquisadores e pesquisadoras como Wolff e Becker, fornece insights cruciais para compreender o papel da inteligência artificial na avaliação digital. Esta abordagem explora como sistemas inteligentes podem personalizar e otimizar o processo avaliativo. Carvalho, 2023, página 167, argumenta que a inteligência artificial na avaliação digital não apenas automatiza processos, mas tem o potencial de criar experiências avaliativas verdadeiramente adaptativas e responsivas. O conceito de letramento em dados, explorado por autores e autoras como Megnack e Gamer, emerge como uma competência crucial tanto para educadores e educadoras quanto para estudantes no contexto da avaliação digital. Este letramento envolve a capacidade de interpretar, analisar e utilizar dados de forma ética e eficaz. Mendes, 2021, página 89, enfatiza que o letramento em dados é fundamental para que educadores, educadoras e estudantes possam navegar e se beneficiar plenamente do rico ecossistema de informações gerado pelas avaliações digitais. A teoria da aprendizagem proposta por Levy e Wenger oferece perspectivas valiosas para a avaliação digital, especialmente no contexto de ambientes virtuais e simulações. Essa abordagem enfatiza a importância do contexto da participação em comunidades de prática. Pereira, 2022, página 120, argumenta que avaliações digitais baseadas em simulações e ambientes virtuais podem proporcionar experiências autênticas de aprendizagem situada, avaliando não apenas o conhecimento, mas também a aplicação prática em contextos relevantes. O framework SAMR, substituição, aumento, modificação e redefinição, ou SAMR, desenvolvido por Entedura, fornece uma estrutura útil para compreender os níveis de integração tecnológica da avaliação. Esse modelo nos ajuda a distinguir entre o uso da tecnologia para simplesmente replicar práticas tradicionais e seu potencial para transformar fundamentalmente o processo avaliativo. Souza, 2023, página 215, observa que a verdadeira promessa da avaliação digital reside em sua capacidade de redefinir o que é possível em termos de avaliação, indo além da mera substituição de práticas analógicas. Por fim, é crucial reconhecer que o campo da avaliação digital está em constante evolução, influenciado não apenas por avanços tecnológicos, mas também por mudanças nas teorias pedagógicas e nas expectativas sociais sobre a educação. Como argumenta Silva, 2023, página 178, o referencial teórico da avaliação digital deve ser visto não como um conjunto fixo de princípios, mas como um organismo vivo que evolui em resposta às mudanças tecnológicas, pedagógicas e socioculturais. Essa perspectiva dinâmica nos convida a uma reflexão contínua e a uma disposição para adaptar e refinar nossas abordagens à medida que novos insights e possibilidades emergem. Metodologia. A metodologia adotada nesse estudo sobre avaliação digital foi cuidadosamente estruturada para capturar a complexidade e multidimensionalidade deste fenômeno emergente. Optamos por uma abordagem de métodos mistos, integrando técnicas quantitativas e qualitativas, reconhecendo que, como afirma Creswell,
2018, página 22, a combinação de abordagens proporciona uma compreensão mais completa do problema de pesquisa do que qualquer abordagem isoladamente. Nossa jornada investigativa iniciou-se com uma extensa revisão sistemática da literatura, abrangendo publicações dos últimos 5 anos em bases de dados acadêmicas renomadas como Web of Science, Scopus e ERIC. Essa etapa foi crucial para mapear o estado da arte da avaliação digital e identificar lacunas no conhecimento existente. Como observa Galvão, 2020, página 57, a revisão sistemática não apenas sintetiza o conhecimento existente, mas também aponta direções para investigações futuras. Para capturar as perspectivas dos educadores e das educadoras sobre a implementação e eficácia das avaliações digitais, conduzimos entrevistas semi-estruturadas com 30 professores e professoras de diferentes níveis de ensino e áreas disciplinares. Essas entrevistas, realizadas virtualmente devido às restrições da pandemia, foram guiadas por um protocolo desenvolvido com base na literatura e validado por especialistas em avaliação educacional. Paralelamente, lançamos um questionário online direcionado a estudantes do ensino superior, buscando compreender suas experiências e percepções sobre as avaliações digitais. Este instrumento, composto por escalas Likert e questões abertas, foi pilotado com um grupo de 50 estudantes antes de sua aplicação em larga escala. Como ressalta Pasquale, 2017, página 95, o processo de validação de instrumentos é crucial para garantir a confiabilidade e validade dos dados coletados. Reconhecendo a importância de observar a avaliação digital em ação, conduzimos observações não participantes em ambientes virtuais de aprendizagem de 3 universidades que implementaram sistemas avançados de avaliação digital. Estas observações foram guiadas por uma rubrica estruturada desenvolvida com base no framework SAMR de Puentedura para avaliar o nível de integração tecnológica nas práticas avaliativas. Para explorar as potencialidades e desafios das avaliações adaptativas baseadas em inteligência artificial, realizamos um estudo de caso em profundidade com uma plataforma líder no mercado. Este estudo envolveu análise documental, entrevistas com desenvolvedores, usuários e usuárias, em uma análise detalhada dos algoritmos utilizados, na medida em que a confidencialidade permitiu. A análise dos dados qualitativos seguiu o método de análise temática proposto por Brown e Clark, um processo iterativo de codificação e identificação de temas emergentes. Como afirmam os autores, as autoras, a análise temática oferece uma abordagem acessível e teoricamente flexível para analisar dados qualitativos. Este processo foi facilitado pelo uso de framework NVivo, que permitiu uma organização eficiente e uma análise rigorosa do vasto corpo de dados textuais. Os dados quantitativos foram submetidos à análise estatística utilizando o software SPSS. Além de estatísticas descritivas, realizamos análises inferenciais, incluindo teste T, a nova, que é a análise de variância, e regressões múltiplas, para explorar relações entre variáveis como características demográficas, experiência prévia com tecnologia e percepções sobre a avaliação digital. Para assegurar a validade e confiabilidade de nossas descobertas, implementamos estratégia de triangulação metodológica cruzando dados de diferentes fontes e métodos. Como argumenta Denzin, dos 2017, página 291, a triangulação não é uma ferramenta ou estratégia de validação, mas uma alternativa à validação que aumenta o rigor, profundidade e riqueza de qualquer investigação. Consciente das implicações éticas de pesquisar práticas avaliativas e coletar dados pessoais, obtivemos aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa antes de iniciar a coleta de dados. Todos os participantes, as participantes, foram informadas sobre os objetivos do estudo e deram seu consentimento informado. A confidencialidade e o anonimato foram rigorosamente mantidos em todas as fases da pesquisa. Um aspecto inovador de nossa metodologia foi a incorporação de técnicas de Learning Analytics para analisar logs de interação de estudantes em plataformas de avaliação digital. Essa abordagem nos permitiu ir além das percepções autorrelatadas, oferecendo insights sobre padrões reais de engajamento e desempenho. Como observa Siemens, 2023, página 145, Learning Analytics oferece uma janela única para o processo de aprendizagem, revelando padrões que muitas vezes escapam à observação tradicional. Reconhecendo as limitações inerentes a qualquer metodologia, mantivemos uma postura reflexiva ao longo de todo o processo de pesquisa.
Documentamos cuidadosamente nossas decisões metodológicas e refletimos criticamente sobre como nossas próprias perspectivas e experiências podem ter influenciado a coleta e interpretação dos dados. Essa prática de reflexividade, como argumenta Finlay, 2022, página 88, é essencial para argumentar a integridade e a confiabilidade da pesquisa qualitativa. Por fim, é importante ressaltar que nossa abordagem metodológica foi concebida não como um processo linear, mas como um ciclo iterativo de investigação, reflexão e refinamento. Cada fase informou e enriqueceu as subsequentes, permitindo-nos adaptar e aprimorar nossos métodos à medida que novas questões e insights emergiam. Esta flexibilidade metodológica, ancorada em um rigor científico consistente, nos permitiu navegar pela complexidade do fenômeno da avaliação digital, produzindo insights robustos e relevantes para o campo. A análise dos resultados. Ao desvelar a cortina dos dados coletados, deparamos-nos com um panorama fascinante e multifacetado da avaliação digital no cenário educacional contemporâneo. Como um arqueólogo que escava camadas de civilizações antigas, cada descoberta nos levou a novas perguntas e insights, tecendo uma tapeçaria rica em nuances e complexidade. Um dos achados mais integrantes emergiu da análise das entrevistas com educadores e educadoras. Surpreendentemente, 78% dos professores e professoras entrevistadas expressaram um misto de entusiasmo e apreensão em relação às avaliações digitais. Como eloquentemente colocou uma professora de biologia: é como aprender a dançar tango em um barco em movimento, empolgante, mas desafiador. Esta metáfora captura vividamente a dualidade de sentimentos que permeia a adoção de novas tecnologias avaliativas. Os dados quantitativos do questionário estudantil pintaram um quadro igualmente nuançado, enquanto 65% dos estudantes e das estudantes relataram maior engajamento com avaliações gamificadas. Um terço deste grupo expressou preocupações sobre a seriedade dessas abordagens. Um estudante de engenharia comentou: é divertido, mas às vezes me pergunto se estou realmente aprendendo ou apenas jogando. Essa dicotomia entre engajamento e percepção de rigor acadêmico emerge como um tema crucial para futuras investigações. As observações não participantes em ambientes virtuais de aprendizagem revelaram padrões fascinantes de interação estudantil com as ferramentas de avaliação digital. Notamos uma tendência marcante de exploração estratégica. Os estudantes e as estudantes frequentemente testavam os limites e capacidades dos sistemas antes de se engajarem plenamente com o conteúdo avaliativo. Este comportamento, que apelidamos de dança digital de reconhecimento, sugere a necessidade de um período de adaptação e familiarização com novas ferramentas avaliativas. A análise dos logs de interação, através de técnicas de Learning Analytics, trouxe à tona insights surpreendentes sobre padrões de engajamento. Descobrimos que os picos de atividade não necessariamente coincidiam com os períodos tradicionais de estudo. Um padrão recorrente, que batizamos de efeito coruja digital, mostrou intensa atividade nas primeiras horas da madrugada, desafiando noções convencionais sobre horários ideais para avaliações. O estudo de caso da plataforma de avaliação adaptativa baseada em inteligência artificial revelou tanto promessas quanto armadilhas. Enquanto o sistema demonstrou notável precisão na identificação de lacunas de aprendizagem, também observamos casos de loop de feedback negativo, onde o algoritmo inadvertidamente reforçava padrões de erro dos estudantes e das estudantes. Esse fenômeno, que um desenvolvedor descreveu como o algoritmo caindo da própria armadilha, sublinha a necessidade de supervisão humana contínua em sistemas de inteligência artificial educacional. A análise temática das entrevistas e respostas abertas, o questionário, desvelou um tema recorrente que denominamos nostalgia avaliativa. Muitos participantes, tanto educadoras quanto estudantes, expressaram um anseio por elementos das avaliações selecionais. Como poeticamente expressou um professor de literatura: às vezes sinto falta do cheiro do papel e do som das canetas arranhando a folha. Essa nostalgia não é mera resistência à mudança, mas reflete preocupações legítimas sobre a perda de certas qualidades tangíveis do processo avaliativo. Os resultados das análises estatísticas inferenciais trouxeram à luz correlações intrigantes. Descobrimos uma relação significativa, P menor que 0,01, entre a experiência prévia dos estudantes com jogos digitais e sua performance em avaliações gamificadas. Este efeito gamer, como o apelidamos, levanta questões importantes sobre equidade e acessibilidade em avaliações digitais gamificadas.
Um achado particularmente surpreendente emergiu da análise das estratégias de estudo relatadas pelos estudantes e pelas estudantes. Contrariamente às nossas expectativas iniciais, 57% das participantes indicaram que ainda recorrem a métodos analógicos de estudos, como anotações de papel, mesmo quando se preparando para avaliações totalmente digitais. Esse fenômeno, que chamamos de hibridismo cognitivo, sugere que a transição para o digital não é um processo linear, mas um entrelaçamento complexo de práticas antigas e novas. As observações das sessões de avaliação digital revelaram um fenômeno curioso que batizamos de efeito camaleão digital. Notamos que muitos estudantes alteravam sutilmente seu comportamento online, escolha de avatar, estilo de escrita, dependendo do tipo de avaliação. Um estudante, ao ser questionado sobre isso, comentou: é como escolher a roupa certa para cada ocasião, mas no mundo virtual. Essa adaptabilidade levanta questões fascinantes sobre identidade e autenticidade de ambientes digitais de avaliação. A análise das percepções dos educadores e educadoras sobre a eficácia das avaliações digitais revelou uma curva de adoção que apelidamos montanha-russa técnico-pedagógica. Identificamos um padrão recorrente de entusiasmo inicial, seguido por um vale de desilusão e finalmente um platô de aceitação pragmática. Como resumiu um professor de matemática, no início era mágica, depois virou um pesadelo, agora é simplesmente uma ferramenta poderosa, mas imperfeita. Por fim, a triangulação de todos os dados coletados nos permitiu construir um modelo preliminar do que chamamos de ecossistema de avaliação digital. Esse modelo, que visualizamos como uma teia complexa e interconectada, mapeia as interações entre tecnologia, pedagogia, psicologia do aprendiz e contexto educacional. Como um ecossistema natural, cada elemento influencia e é influenciado pelos demais, criando um sistema dinâmico e adaptativo que está em constante evolução. Discussão. Os resultados desta investigação lançam luz sobre um panorama da avaliação digital que é tão promissor quanto desafiador. Como um prisma que decompõe a luz em suas cores constituintes, nossa análise revela a natureza multifacetada e complexa deste fenômeno educacional emergente. A dualidade de sentimentos expressa pelos educadores e educadoras em relação às avaliações digitais, um misto de entusiasmo e apreensão, reflete o que Scrum, 1983, escreveu como o pântano da prática. Estamos testemunhando não apenas uma mudança tecnológica, mas uma transformação profunda na própria natureza do ato avaliativo. Como argumenta Silva, 2022, página 45, a avaliação digital não é meramente uma transposição do analógico para o digital, mas uma reinvenção no próprio conceito de avaliação. O efeito gamer observado na performance dos estudantes, das estudantes em avaliações gamificadas, levanta questões cruciais sobre equidade e acessibilidade. Por um lado, a gamificação promete tornar as avaliações mais engajadoras e menos estressantes. Por outro, recorremos o risco de criar um novo tipo de divisão digital, onde a familiaridade prévia com jogos se torna uma vantagem injusta. Como pondera Oliveira, 2023, página 78, a gamificação na avaliação deve ser um equalizador, não um amplificador de desigualdades pré-existentes. O fenômeno que denominamos hibridismo cognitivo, a persistência de métodos analógicos de estudo em um contexto de avaliação digital, nos convida a repensar nossas suposições sobre a transição para o digital. Longe de ser uma simples resistência à mudança, esse comportamento sugere que os estudantes e as estudantes estão ativamente criando pontes cognitivas entre o familiar e o novo. Como poeticamente coloca Ferreira, 2021, página 67, o cérebro humano é um malabarista habilidoso jonglando com bits e átomos em sua dança de aprendizagem. O efeito camaleão digital, observado nas sessões de avaliação online, abre uma janela fascinante para questões de identidade e autenticidade no mundo digital. Este comportamento adaptativo dos estudantes e das estudantes ecoa o conceito de performance de identidade de Goffman, transposto para o palco virtual. Como argumenta Santos, 2022, página 112, no teatro de avaliação digital, os estudantes e as estudantes não são meros atores, atrizes, mas também diretores e cenógrafos de sua própria performance. A montanha-russa técnico-pedagógica, experienciada por educadores e educadoras em sua jornada de adoção de avaliações digitais, reflete o que Roger descreveu como processo de difusão de inovações.
Este padrão nos lembra que a integração de novas tecnologias na educação é um processo complexo e muitas vezes não linear. Como observa Almeida, 2023, página 90, a adoção de tecnologias avaliativas não é um destino, mas uma jornada contínua de aprendizagem e adaptação. O loop de feedback negativo observado em alguns sistemas de avaliação adaptativa baseados em inteligência artificial serve como um alerta importante. Enquanto a promessa de personalização através da inteligência artificial é sedutora, devemos permanecer vigilantes contra o que Postman chamou de tecnopólio, a submissão de todos os aspectos da vida cultural à soberania da técnica e da tecnologia. Como adverte Costa, 2022, página 155, a inteligência artificial na avaliação deve ser nossa serva, não nossa mestra. A persistência da nostalgia avaliativa entre educadores e estudantes nos convida a uma reflexão profunda sobre o que realmente valorizamos no processo avaliativo. Talvez, como sugere o filósofo Byung-Chul Han, estejamos testemunhando uma perda de rituais na educação. A transição para o digital não deve significar o abandono completo de práticas que carregam significado e valor simbólico. Como poeticamente expressa Rodrigues, 2021, página 203, no Jardim Digital da Educação ainda há espaço para algumas flores de papel. O modelo de ecossistema de avaliação digital que emergiu de nossa análise nos convida a adotar uma visão mais holística e ecológica da avaliação educacional. Este modelo ressoa com a teoria dos sistemas complexos, lembrando-nos que a avaliação não ocorre no vácuo, mas é a parte de um sistema dinâmico e interconectado. Como argumenta Lima, 2022, página 34, compreender a avaliação digital requer não apenas a expertise tecnológica, mas uma sensibilidade ecológica para as intricadas relações entre todos os elementos do ecossistema educacional. O efeito coruja digital, os padrões noturnos de engajamento com avaliações online, desafia nossas noções tradicionais de tempo e espaço na educação. Esse fenômeno nos lembra que a digitalização não apenas muda como avaliamos, mas também quando e onde a aprendizagem e a avaliação ocorrem. Como observa Carvalho, 2003, página 167, o relógio da educação digital não segue o sino da escola, mas o ritmo circadiano único de cada aprendiz. A dança digital de reconhecimento observada nos estudantes ao interagirem com novas ferramentas de avaliação sublinha a importância da literacia digital não apenas como um conjunto de habilidades técnicas, mas como uma forma de alfabetização cultural. Este comportamento exploratório nos lembra que a fluência digital é adquirida através da prática e da experimentação ativa. Como argumenta Mendes, 2021, página 89, navegar no oceano da avaliação digital requer não apenas um mapa, mas a habilidade de ler as estrelas e sentir os ventos. Por fim, os resultados deste grupo nos convidam a reimaginar não apenas as práticas de avaliação, mas o próprio propósito da avaliação na era digital. Em um mundo onde o conhecimento está em constante fluxo e a informação é ubíqua, talvez o verdadeiro valor da avaliação resida não na mediação do conhecimento adquirido, mas na capacidade de navegar, sintetizar e criar novo conhecimento. Como provocativamente sugere Pereira, 2022, página 120, na era digital a verdadeira avaliação não é um ponto final, mas um trampolim para o desconhecido. Essa perspectiva nos desafia a conceber avaliações que não apenas medem o aprendizado, mas que são em si mesmas experiências transformadoras de aprendizagem. Considerações finais. Ao chegarmos ao crepúsculo dessa jornada investigativa sobre a avaliação digital, encontramos-nos não diante de um ponto final, mas no limiar de um novo capítulo na evolução da educação. Como um navegador que retorna de uma expedição a terras desconhecidas, trazemos não apenas mapas e artefatos, mas uma nova perspectiva sobre o território explorado. A avaliação digital, como pudemos observar ao longo deste estudo, não é meramente uma transposição tecnológica de práticas antigas, mas uma reinvenção fundamental do ato avaliativo. Como eloquentemente coloca Silva, 2023, página 178, a avaliação digital não é um destino, mas uma jornada contínua de descoberta e reinvenção. Essa perspectiva nos convida a uma postura de aprendizagem permanente e adaptação constante frente às rápidas mudanças tecnológicas e pedagógicas. Um dos insights mais profundos que emergiu de nossa investigação é a natureza profundamente humana da avaliação digital. Apesar da sofisticação tecnológica, ou talvez por causa dela, as dimensões emocionais, sociais e psicológicas da avaliação ganham nova proeminência no ambiente digital.
Como observa Oliveira, 2022, página 89, no coração da avaliação digital pulsa não um algoritmo, mas a complexa tapeçaria da experiência humana. A persistência do que chamamos de hibridismo cognitivo, a integração de práticas analógicas digitais, nos lembra que a evolução educacional não é um processo linear de substituição, mas uma dança complexa de integração e síntese. Esse fenômeno ecoa o conceito de ecologia de aprendizagem proposto por Bergson, onde diferentes modalidades de aprendizagem coexistem e se complementam. Como poeticamente expressa Ferreira, 2021, página 67, no jardim da educação digital, as flores de papel e os pixels florescem lado a lado. O desafio da equidade e acessibilidade na avaliação digital emerge como uma preocupação central que demanda nossa atenção contínua. O efeito gamer observado em avaliações gamificadas é apenas a ponta do iceberg de um conjunto mais amplo de questões sobre justiça e inclusão no mundo digital. Como adverte Costa, 2022, página 155, a promessa de democratização da avaliação digital só se realizará se navegarmos ativamente contra as correntes da desigualdade digital. A emergência do que denominamos ecossistema de avaliação digital nos convida a adotar uma visão mais holística e ecológica da avaliação educacional. Essa perspectiva nos lembra que a avaliação não corre no vácuo, mas é parte de um sistema complexo e interconectado. Como argumenta Lima, 2022, página 34, compreender e aprimorar a avaliação digital requer não apenas expertise tecnológica, mas uma sensibilidade ecológica para as intricadas relações entre todos os elementos do ecossistema educacional. O papel do educadora neste novo paradigma avaliativo emerge como um tema crucial para a reflexão e ação. Longe de ser substituído pela tecnologia, o educador é chamado a assumir novos papéis como curador, curadora, facilitador, facilitadora e intérprete crítico dos dados gerados pelas ferramentas digitais. Como observa Almeida, 2023, página 90, no teatro da avaliação digital, o educador é simultaneamente diretor, diretora, ator, atriz e crítico, crítica, orquestrando uma sinfonia complexa de dados e interações humanas. A questão da privacidade ética no uso dos dados educacionais emerge com um desafio significativo que demanda nossa atenção urgente. À medida que as avaliações digitais geram quantidades cada vez maiores de dados sobre o comportamento e o desempenho dos estudantes, das estudantes, somos chamados a navegar cuidadosamente entre o potencial de personalização e os riscos de vigilância excessiva. Como adverte Carvalho, 2023, página 167, no mundo da avaliação digital devemos ser não apenas guardiões do conhecimento, mas também zelosos protetoras da privacidade e autonomia dos aprendizes. O futuro da avaliação digital, como vislumbramos através dessa pesquisa, é simultaneamente empolgante e desafiador. Tecnologias emergentes como realidade virtual, inteligência artificial avançada e análise preditiva prometem abrir novos horizontes para a avaliação educacional. No entanto, como sabiamente nos lembra Rodrigues, 2021, página 203, a verdadeira inovação na avaliação digital não virá apenas dos avanços tecnológicos, mas de nossa capacidade de reimaginar o próprio propósito e natureza da avaliação na era digital. À medida que concluímos nesse estudo, torna-se claro que estamos apenas arranhando a superfície de um campo vasto e em rápida evolução. Cada resposta que obtivemos gerou uma miríade de novas perguntas, cada insight abriu novos caminhos para exploração. Como eloquentemente coloca Mendes, 2021, página 89, no horizonte da avaliação digital, cada ponto de chegada é simultaneamente um novo ponto de partida. Por fim, é imperativo reconhecer que o verdadeiro valor da avaliação digital não reside em sua sofisticação tecnológica, mas em sua capacidade de enriquecer e transformar a experiência educacional. Como educadores e educadoras, pesquisadores e pesquisadoras, aprendizes, somos chamados a moldar este novo paradigma de forma que ele sirva não apenas para medir o aprendizado, mas para inspirá-lo e nutri-lo. Nas palavras inspiradoras de Pereira, 2022, página 120, a avaliação digital, em sua forma mais elevada, não é um instrumento de julgamento, mas uma ferramenta de empoderamento e transformação. É com este espírito de otimismo crítico e compromisso contínuo com a excelência educacional que concluímos essa jornada, prontos para embarcar nas muitas aventuras que ainda nos aguardam no vasto e inexplorado território da avaliação digital. Muito bem apresentado esse artigo científico.
Esse artigo ele foi publicado nessa revista, eu conheço essa revista, Comitê Editorial, Quadernos de Educação e Desarrollo, né? É uma revista internacional espanhola, né? Ela é classificada na avaliação CAPES 2017-2020 como Qualis A2, né? Depois teve a outra avaliação, a 2021-2024, que ainda vai ser publicada, provavelmente continuou o Status A ainda, mas que já não é mais adotado na partida sistemática de avaliação adotada pela CAPES de janeiro de 2005 em diante. Mas o que não diz, o que não quer dizer que a qualidade tenha diminuído. Não, do mesmo jeito que foi conduzido, publicado, a qualidade permanece a mesma. Não foi à toa que quando tinha o Qualis, ela recebeu, né, ela conseguiu ser publicada numa revista que era Qualis A2. Não quer dizer que o impacto tenha diminuído, muito pelo contrário, né? Desde quando foi publicado, tá aqui, foi publicado 10 de março de 24 até hoje, com certeza o número de acessos aumentou, o número de citações, o número de aplicações. Então quer dizer, o impacto, né, real tem aumentado. Né, não é porque deixou porque a CAPES deixou de adotar o Qualis que diminuiu a qualidade do artigo, não é isso, né? Só que isso não é mais adotado o Qualis, não é o Qualis o conjunto de parâmetros, né, para avaliar a qualidade da produção científica. É um outro conjunto de parâmetros agora, uma outra sistemática, só isso, mas a qualidade permanece a mesma. Então vimos, né, nessa aula, né, aula de número 18, avaliação em contextos digitais. É interessante falar de avaliações em contextos digitais porque, principalmente, né, a partir, né, depois da pandemia, no período pandêmico, o mundo virtual, né, ele ganhou destaque, ele ganhou ênfase. Né? A importância, a aplicabilidade, a utilidade do mundo virtual em todas as áreas, né, do trabalho, incluindo a área da educacional, ela ficou muito mais evidente, né? E principalmente depois do período pandêmico, o que já veio para permanecer, que já estava bem notório no período pandêmico que ia ficar, que era o mundo virtual, realmente permaneceu, já era só uma questão de tempo, né? Passou o período pandêmico e o mundo virtual ele reina, né? Na área educacional, na área forense, na área empresarial, na área médica, em tudo, né? A telemedicina hoje qualquer consulta se faz por videochamada, terapia se faz por videochamada, audiências, né, jurídica se faz por videochamada, né, hoje se faz atendimento a discentes, né, a docente, tudo por videochamada, dá para se fazer por videochamada, que é claro que não substitui as interações humanas presenciais quando há necessidade, e há muita necessidade. Por favor, não vai relacionar com a sua esposa só por videochamada ou com seu marido só por videochamada, senão vocês vão divorciar rapidinho, tá? Não tem como fazer sexo por videochamada, não vai manter. Pode fazer até umas brincadeirinhas lá, mas por favor, tudo tem que ser presencial. Não vai fazer só amizade por videochamada, você não vai ter amigo nunca mais. Faz no mundo presencial, pelo amor de Deus. Tá? Mas eu estou falando que o mundo virtual veio para facilitar, permanecer, principalmente na questão de flexibilidade de tempo e espaço, para quem não tem condições de fazer tudo presencial. Pensa bem, eu que costumo fazer 5, 6, 10 cursos ao mesmo tempo. Imagina se eu for fazer tudo presencial, como é que fica a minha agenda? Eu não consigo gravar minhas aulas, eu não consigo atender clientes, eu não consigo fazer nada na vida, não tem condições, tem que fazer virtual. Para mim precisa ser. Quando for o caso de fazer curso presencial, tudo bem, 1, 2, ainda vai, depende. De repente um curso presencial de manhã, o outro à tarde, sei lá, um é segunda e terça, o outro é quarta e quinta, aí tem que alternar horário, alternar dias, aí até cabe, 2, 3 cursos presenciais, um de manhã, um à tarde, outro à noite, ainda vai, ainda dá para conciliar. Agora, quando se faz cursos virtuais, dá para se fazer 10, 20 cursos virtuais tranquilamente, dá para fazer, eu dou conta. Tá? Então eu dou conta. E se os meus cursos forem virtuais, tiver apenas 1, no máximo 2 presenciais, dá para conciliar com atividade integral empresarial tranquilamente, como por exemplo a Universidade Online Aliança PN, tranquilamente. Então, é questão de cada um conhecer suas próprias capacidades, saber se autoprogramar e, claro, ter uma autodisciplina bem desenvolvida para cumprir toda a agenda programada. E eu sou bem disciplinado, então eu cumpro tudo programado. Você tem facilidade para poder se programar? Por exemplo, você tem avaliações, não tem? Tem atividades avaliativas. Em todos os componentes curriculares, né, do curso que você vier a fazer, esteja fazendo, na Universidade Online Aliança Sapiente, você tem atividade avaliativa, não tem? Tem. São avaliações digitais, não são? São. E quais as ferramentas que você utiliza para você realmente acompanhar o seu progresso acadêmico no seu curso?
Você tem utilizado só notas, né? Só notas, quantas questões você acerta, quantas você erra. Aquilo que você errou na última prova, você já procurou saber por que você errou, você já corrigiu, já aprendeu a fazer? Não fico muito preocupado com a nota. Ah, se você tirou a nota, dá para recuperar? Claro, vai lá, busca recuperar. Claro, isso aí faz bom para o seu histórico, deixa a sua história bonita. Tá, mas esse não é o mais relevante. Você já preocupou, você já, por exemplo, se perguntou por que você errou, sei lá, 3, 4, 5 questões? Já procurou saber qual que seria a resposta correta e por quê? Já aprendeu a resolver aquele tipo de problema? Isso é aquele tipo de problema que você vê lá dentro da sua empresa, lá dentro da sua escola, lá dentro da universidade, você não procurou saber como resolver corretamente? Como é que você vai ter condições de fazer na prática o que nem na teoria você faz? Não tem condições, né? O mais importante é o aprendizado, a bagagem, isso ninguém tira da gente. A nota é só um quesito lá, é algo ilustrativo para a gente poder ter o título só isso, não serve para nada. Só para isso, é um numerinho lá que fala, ah, já se tirou acima de 7, está aprovado, é só isso, não quer dizer nada. Né? Agora o que interessa é o que a gente realmente sabe, na teoria, metodologia e prática. Então o que a gente sabe, o aprendizado, que o verdadeiro entendimento, é isso que interessa. Então, toda vez que você fizer uma atividade avaliativa, utilize os métodos apresentados aqui, as ferramentas utilizadas aqui para você mesmo se auto-monitorar, para você saber. E é claro que o feedback é necessário, né? O feedback do professor é necessário para que você confirme se aquilo que você está se auto-monitorando está certo, e nem por isso. Às vezes você tem certeza que está aprovado, mas se o professor, se eu falo para você que você está reprovado naquilo que você sabe que está aprovado, você vai ficar quieto? Vai ser que sabe, se você quiser levar um 0, sem, de repente você aprovado em tudo e eu te dou um 0, e aí você vai ficar quieto? Eu não fico quieto. Se eu tenho certeza que eu estou aprovado e alguém dá 0 para mim, eu brigo mesmo. Eu faço até processo. Foi o caso, por exemplo, do doutorado direto lá da Unesp, né, que eu tentei doutorado direto. Eu tenho certeza que o meu projeto foi satisfatório, né, que alguém lá manifestou interesse. Eu tenho certeza que eu não descumpri nenhum dos quesitos que me fizesse não ser aprovado. E depois, quando veio nota 0 em tudo, eu falei, como assim nota 0 em tudo? Peraí, ué. Os demais candidatos não chegaram nem aos meus pés lá, eles me deram nota 0 em tudo, como? Peraí. Entrei com uma ação civil na Fazenda Pública de Bauru, em face da Unesp, para poder reclamar. Isso eu falei, não, peraí, ué. Eles vão me dar uma chance lá para fazer entrevista de novo lá, peraí. Eu satisfiz os quesitos. A coordenação de lá não quer que eu entre lá, isso sim. Ela quer arrancar minha entrada no doutorado direto, isso sim. Agora os motivos, tem um monte. Tem uma rede inteira, né, por aí influenciando tudo, me tirando trabalho, atrasando minha vida. Então, não é difícil imaginar que muita gente já tem entrado em contato, mexido os pauzinhos lá para poder não deixar eu entrar. E a coordenação de lá não tem um pingo de vergonha na cara, né, para aceitar alguém falar mal, isso ou aquilo, para poder impedir minha entrada. E então, aí é complicado isso, né? Mas tá bom, isso aí eu tenho que resolver judicialmente, não é com você. Mas eu estou trazendo porque é importante você perceber. Olha eu aqui maravilhoso, professor, né, totalmente justo, honesto, trazendo para você uma bagagem totalmente rica, instrutiva, verdadeira, com todo o nexo da realidade. Enquanto existem coordenações de curso e docentes, né, que deveriam dar um exemplo para a gente, né, iniciar uma carreira docente de ensino superior, de repente iniciar nas coordenações também, né, imitar o exemplo dele. Vai imitar, você tem coragem de imitar coordenações de curso que impede um superdotado de entrar no doutorado direto, sei lá por quê, porque está com inveja, está com rixa, está com isso, está aquilo, porque tem amizade lá que é influente, e daí, o que eu tenho a ver com isso? E eu estou afetando a relação que, sei lá, uma coordenação tem com a outra? Eu estou afetando, por exemplo, o vínculo empregatício que a pessoa tem? Eu estou afetando a remuneração, o cargo, a carreira? Não estou, eu estou querendo o meu lugar, o meu espaço, a minha carreira, não estou prejudicando ninguém. E então, mas aí tem pessoas que, né, que não merecem ser imitadas. Eu não imito, né? Na verdade, eu sou exemplo, né, e incentivo e espero que você, minha aluna, você, meu aluno, seja você professor ou não, que você me imite, principalmente na docência, na pesquisa, na conduta de vida, porque assim, um exemplo como o meu é um exemplo que deve ser imitado, diferente de pessoas, né, que nem exemplos são, né, coordenações de curso, né, docência, que nem exemplos são, que portanto imita só, né, quem gostar de imitar pessoas criminosas, quem gostar de imitar pessoas antiéticas, então, né, enfim. Então tá, meu aluno e minha aluna, se você tiver alguma dúvida, por favor entre em contato, né, pode ser por e-mail, pode ser pelo celular, pelo WhatsApp. Se você reside em São Carlos região, pode se encontrar presencialmente, marque encontro presencial. Não pode se deslocar até mim, então marque encontro virtual. Estou disponível por videochamada também nas videochamadas.